Fala, turma. Falar aqui do HSLG11. Mês passado eu não falei a respeito do fundo, vamos dar uma pincelada aqui a respeito do último relatório que saiu agora. Nada que me chamou muita atenção, apenas dois ou três pontos aqui que eu quero compartilhar com vocês. Essa questão toda aqui do fundo, eu gosto, assim, ó. Eu acho o HSLG um fundo até interessante, considerando os imóveis que ele possui, né? 30% da capital, 100% dos ativos, né? 30% da capital onde eles possuem imóveis. E assim, eles trazem uma diversificação para o investidor pensando sair um pouco ali de São Paulo, né? Só que é um fundo ainda extremamente concentrado e que vai ter que ver também essa questão de alavancagem meio ali na frente, né? Tem a questão de que a alavancagem, não que ela seja preocupante, mas vai precisar de uma emissão ou uma nova dívida mais à frente, caso não consiga fazer a emissão, né? E aí tem a questão da gestora, né? Que fica assim, eu fico pelo menos com o pezinho atrás, olhando o que o pessoal faz lá no HSML. Então, assim, enfim, né? Vou acompanhando de fora, não tenho fundo em carteira. Eu sou um cara assim que eu digo assim, vou usar essa palavra aqui, mas eu sou um fã do segmento logístico. Gosto bastante, acho que é o segmento mais forte que a gente tem, considerando shoppings urbanos, porque tu consegue adaptar bastante os galpões logísticos para várias atividades, assim como tu consegue adaptar os shopping center para várias atividades. Então são dois segmentos que eu gosto bastante. E os galpões eles vêm mostrando nos últimos anos aí resiliência, né? Apesar do momento que a gente vive. Então HSLG eu vejo como um bom fundo, mas que precisa melhorar bastante a diversificação. E um outro ponto aqui que eu vou comentar aqui conforme eu vou passando o relatório para vocês, tá? Então nós temos aqui um investimento total estimado pelo fundo. Aqui eles estão falando a respeito do desenvolvimento, sim, desenvolvimento operacional do portfólio, né, do mercado Build-to-Suit aqui para o Mercado Livre. Está com 95% de execução física, então assim, está dentro de acordo, vou entregar já o imóvel, vai começar a gerar receita, tende a melhorar o VP aqui do fundo, porque hoje esse imóvel aqui ele é como um custo para o fundo, então ele vai trocar, a hora que começar a gerar receita ali, ele vai virar receita para o fundo e consequentemente isso vai trazer ali na avaliação anual do fundo uma melhora aqui para o fundo, né? E aí aqui a gestão está falando, né, que o fundo ele passa por todas as áreas, né, todas as frentes aqui, desde o desenvolvimento, o acompanhamento, a alocação e depois o desinvestimento. Então a gestora ela faz uma propaganda para si mesmo, né, dizendo que eles têm essa experiência de trabalhar bem nessa frente toda, né. Investimento total estimado para o fundo, considerando a aquisição do terreno, o valor já desembolsado e os custos projetados para a conclusão da obra, soma aproximadamente 192 milhões, uma expectativa de one cost aqui de 11,5% ao ano, considerando o aluguel a ser pago pelo Mercado Livre, reajustado pelo INCC no período. O portfólio aqui começa uma atençãozinha, né? O portfólio do HSLG segue 100% locado, de ocupação, valor médio de locação por metro quadrado considerado competitivo pela gestão em função da qualidade técnica e localização dos galpões, com todos eles situados em um raio de 30 km da capital mais próxima. Então nós temos um metro quadrado aqui de 2.706, com cap aqui implícito de 11,2, números interessantes. E quando eu falo aqui uma atençãozinha é por isso aqui, né? Eu vou até pular isso aqui, depois eu volto para cá. É por essas reservas que o fundo faz, mas isso fica escancarado aqui no relatório o porquê o fundo está fazendo uma reserva tão grande, porque veja que ele teve um resultado de 0,76, distribuiu 0,65, acumulou mais 11 aqui, né? Então no primeiro semestre desse ano 0,18 e ele tem um acumulado total aqui de 0,97. Então é um acumulado que eu acho que é bastante coisa para um fundo que não tem esse acumulado por causa de venda de imóvel. E aí ele está distribuindo picado conforme ele recebe, mas sim, porque ele começou a reter bastante, como fez o fundo de shopping lá da gestora. E eu entendo que é uma reserva alta, porque o fundo ele recebe 100% locado e com contratos a vencer só para 2026. Esse ano não vence nenhum contrato. Tudo bem, tem contratos típicos aqui que de uma hora para outra o inquilino ele pode dizer, estou saindo, mas aí tem uma multa para pagar, por menor que seja, tem uma multa ali para pagar. Então eu não vejo necessidade de um acumulado tão grande para um fundo que não está reciclando o portfólio, quer dizer, ele não está fazendo como o BR só faz, e outros fundos fizeram, onde ele tem um resultado acumulado porque ele vendeu imóveis, então ele está recebendo parcelado aquelas vendas e ele vai distribuindo parcelado aqueles ganhos. Não é o caso aqui, né? Mas tem uma explicação, eu acho que eu já falei em outro vídeo também,
para mim, pelo menos, bem escancarada, né? Eles estão fazendo o quê? Esse acumulado de 0,97 para quê? Vamos descer um pouco mais, se não me engano eu separei essa parte aqui. Depois eu volto a falar disso aí. Mas está aqui embaixo, se eu não estou enganado, ou eu já pulei, está lá em cima. Já vou voltar qualquer coisa, é lá em cima. Então deixa eu voltar aqui. Por que a gestão está acumulando tanto, né? A meu ver, pelo menos, né? É assim que eu interpretei esse resultado acumulado, né? Veja só, é aqui mesmo, né? Até deixei separado em cor diferente. Mantivemos um guidance de distribuição aqui para o segundo semestre de 25 na faixa de 0,65 e 0,76. Eles vão continuar pagando 0,65. Com expectativa, aqui que vem, ó, de início de elevação gradual a partir de julho, acompanhando o atual cenário da estabilidade da Selic na visão da gestora. A continuidade desse movimento poderá ocorrer à medida em que esse cenário se consolide, podendo se intensificar caso se confirme sinais de melhoras na macroeconomia e o início de um possível ciclo de corte de juros. Então, a gestora ela vai aumentar a distribuição se isso aqui de fato acontecer. Selic estabilizou, para 2026 nós vamos ter uma queda de juros. E por que eles vão fazer isso? Isso é bem escancarado. Se eu não me engano, já falei em outro vídeo, mas vou deixar registrado aqui também. Por quê? Porque a Selic caindo, a tendência da cota naturalmente já subiu um pouquinho. Se o fundo ele sai de 0,65 e estoura para 0,80 mês, com a cota custando seus 0,90, eu nem sei quanto é que está custando a cota do HSML11, HSLG11, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, HSLG11. Ó, 81,80, né? O VP do fundo, deixa eu já abrir aqui e dar uma olhada. Mas está na cara sim que a gestora está fazendo isso para justamente estourar, né? Eles devem ter um desconto bem significativo aqui, ó, de 20%, certo? A gente compara com outros galpões logísticos próximos, pares a eles. Alguns estão ali, alguns têm menos desconto que isso. Então a ideia aqui é essa, é dar um salto na distribuição. Então os desavisados vão ver ali que de repente o fundo está pagando 1% em alguma coisa. Né? Pô, vou comprar esse fundo, a cota está custando 80, 85, o VP do fundo lá está na casa dos R$103, vou comprar. E aí com isso eles conseguem fazer uma emissão. Então isso meio que fica escancarado, né? Assim, ó, eu sou muito a favor de fazer reserva das cotas, do pagamento, né? Daquilo que o fundo recebe, não do pagamento, do pagamento, do aluguel que ele recebe. Eu sou a favor de um pouquinho o fundo ele fazer essa reserva. Tem quem não goste. É nosso dinheiro, é nosso aluguel e etc. Mas vai ser distribuído ali na frente, paciência. Por que eu gosto? Porque para quem, como eu já reforcei em outros vídeos, para quem já vive da renda, isso é muito interessante, porque você tem um prognóstico. Você olha para frente e você diz, aqui ó, tem R$1 de reserva. Pô, ele está pagando 0,65. Pô, eu sei que pelos próximos meses, se sair 3 inquilinos aqui de dentro, pelos próximos 6 meses, perdão, ele mantém esse 0,65, não vai cair a renda. Show, eu estou programado, eu já vivo da renda. Então eu vejo como interessante, mas no caso do HSML aqui, do HSLG, perdão, é um fundo que não está fazendo isso por venda de imóveis, né? E ele não tem, se a gente desce um pouquinho mais aqui, a gente vê que ele não tem contratos a vencer esse ano. A gente vê aqui, ó, 0 contratos para vencer esse ano e apenas 5,1% ano que vem. Então, assim, não há uma preocupação de perda de receita e tudo mais, né? Até porque o contrato atípico que ele tem aqui são com as Casas Bahia, onde tem um contrato, a receita, a concentração de receita significativa aqui com a empresa, né? Com a locatária. Até eles estão buscando melhorias, né? Para mudar ali, trazer uma outra cara aqui pro fundo, locando para outros futuros potenciais locatários aqui dentro. Isso já foi acordado, já trouxe esse vídeo explicando isso para vocês aqui também, né? Mas ainda assim eu vejo que eles têm 13 com o Mercado Livre, bemol mais 13, 11 com Açaí. Então esse quadro aqui, ó, que já passa dos 50% de receita do fundo, ele precisaria melhorar ainda bastante, né? Eu vou fazer uma comparação, o GGS11, que era um fundo que tinha muito concentrado em Americanas, reduziu bastante e estão buscando reduzir ainda mais. Não só com Americanas, como com a Ambev e outros locatários. Só que tem que lembrar que lá no caso do GGS11, a Ambev, ela possui locação com mais de um imóvel. Casas Bahia aqui tem uma concentração em 2 imóveis, se eu não estou enganado, né? Deixa eu ver, Casas Bahia aqui Casas Bahia e Casas Bahia aqui. Então são 2 imóveis e uma concentração bem significativa, né? Aqui o contrato é típico, né? Eu falei de atípico e aqui é atípico, né? São 2 contratos.
Então um deles aqui pode vencer e gerar de fato um buraco na conta do fundo. Mas ainda assim eu vejo que manter ali quase R$ 1 de cota para um fundo que tem o seu contrato, esse imóvel provavelmente é muito importante aqui para Casas Bahia, então eles provavelmente também não sairiam de uma hora para outra aqui, né? Não vejo muito sentido, porque como eu disse, isso não está vindo do lucro de venda de imóveis, então não vejo muito sentido, né? Sobre a alavancagem do fundo, tá aqui em cima, né? Tem muito o que falar, não tem muito o que atualizar, né? O fundo ele possui aqui um dinheiro em caixa para ir pagando essas amortizações que ele tem. Então o grosso aqui vem em 2028, é uma situação que dá para dizer que está cômoda até para o fundo, né? Nada muito de novo aqui no relatório. Assim, vejo que hoje nós temos outros fundos que são melhores, no sentido de, no contexto inteiro, porque quando a gente olha um fundo, a gente não vai olhar só o imóvel, a gente precisa olhar a diversificação, qualidade construtiva, que nesse caso aqui é muito boa, né? A gestora também. Então, assim, hoje ainda eu não vejo esse fundo, pelo menos, entrando na minha carteira, até porque eu já tenho 5 logísticos na minha carteira, e acho que está de bom tamanho. Tenho 11 fundos hoje. Um deles é o LVBI, que provavelmente no futuro vai ser incorporado ao HGLG, então eu também tenho HGLG, então eu vou adicionar um fundo novo futuramente na minha carteira, mas hoje ainda não passa esse fundo aqui para dentro da minha carteira, por essas questões. Gestora, essa retenção de resultado exagerado, considerando o que eu falei aqui no vídeo, e essa concentração de receita. Eles precisam melhorar bastante, né? E aí eu não tenho pressa para entrar e comprar, por quê? Jadre, olha o desconto. Que esse fundo aqui ele tem, né? Pode comprar com grande desconto aqui, sim. Mas esse desconto pode ser até maior. Considerando aqui que de repente sai um locatário, a receita cai mais aqui, já que o fundo vai manter a reserva lá como ele está mantendo. Aí pode aumentar o desconto aqui. Então eu ainda não vejo, assim, eu diria, interesse em entrar no fundo. Até porque é um fundo de 1,3 bi, é um fundo grande, de 1 bilhão, né? Hoje os fundos crescendo do jeito que estão, né? 2, 3 bilhões. Parece que 1 bilhão, 1 bilhão e 300 aqui não é muita coisa, né? É bastante, claro. Mas eu não sei não se no futuro o fundo como esse aqui, a não ser que a gestora bata o pé e dizer não, nós vamos crescer o nosso fundo, né? Ele não seja vendido ou incorporado por um outro logístico grande, né? Mas enfim, né? Essa atualização do HSLG, o fundo segue tranquilo, de boa aqui. Tem grandes novidades aqui no fundo não, tá?